super atrasada, então depois eu volto pra falar sobre esse livro com vocês. Eu amei. Eu fico me perguntando como as pessoas conseguem ler tanto do dia a dia, sendo que a minha rotina é tão corrida, até que eu percebi que eu consigo enfiar a leitura em alguns momentos do meu dia. Então, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março, e eu finalizei no dia de ontem, no domingo, Casas Estranhas 2. Eu ia conversar com vocês sobre, né, quando eu terminei, porque eu estava super empolgada, só que eu tava no limite pra minha ida no treino e quando eu voltei também não deu tempo, já que eu tava super cansada. Mas eu vim falar um pouco então sobre as minhas leituras dessa semana e vamos começar com Casas Estranhas. Casas Estranhas 2 é a sequência de Casas Estranhas e no primeiro livro a gente acompanha um casal que vai ter um filho, estão procurando uma casa, eles acham uma casa super bonita, arejada, tem 2 andares e tudo mais, mas tem um detalhe super estranho que é um mini cômodo sem parede não, sem janela e sem porta, e eles vão pedir para um jornalista sobre ocultismo investigar sobre isso, e ele vai contar com a ajuda de um arquiteto para eles tentarem descobrir o que que aconteceu naquela casa, né? Por que que ela tem esse cômodo estranho, como faz para entrar nesse cômodo, entre outras coisas. O segundo livro, ele é muito interessante, porque dentro do contexto do primeiro livro, a gente tem como narrador e personagem principal o jornalista lá, que ele é especialista em ocultismo e tudo mais. Só que é como se ele tivesse pego essa investigação sobre aquela casa estranha, publicado um livro chamado Casas Estranhas, e depois ele recebeu vários outros documentos, plantas, queixas sobre outras casas estranhas. E aí ele passa a investigar outras casas estranhas, outras plantas que têm algumas coisas em comum, e aí ele chega no resultado que é Casas Estranhas 2. Então, esse terror japonês, né, que é o gênero do livro, ele traz um pouco desse pé na realidade e faz com que a gente fique um pouco desconfiada e muito engajada na leitura. Então, eu achei essa sacada maravilhosa do autor. O Ketsu, ele também é um autor misterioso, então a gente não sabe o rosto dele, né? Então, assim, pode ser qualquer pessoa. E eu acho isso muito interessante, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo meio tenebroso. Então, assim, gosto muito do Ketsu, mas deixa ele lá na vida dele. Eu fico aqui, eu fico só lendo as histórias que ele escreve. Mas ele escreve de uma forma genial e, tipo, que faz com que a gente fique engajada. E a escrita dele é muito fluida também. Eu gostei muito de Casas Estranhas 1. Eu dei 4 estrelas. E eu amei Imagens Estranhas, que é um outro livro do autor, que eu acho que eu dei 5 estrelas e favoritei. Só que entre Casas Estranhas 1 e Casas Estranhas 2, eu acabei gostando muito mais de Casas Estranhas 2, o que foi surpreendente. Eu tava conversando com a minha amiga, né? Ela leu os 2 livros junto comigo e ela comprou esse aqui e me emprestou, porque eu não posso comprar livros esse ano. Daí a gente tava comentando sobre como o Ketsu escreve muito bem e sobre como os livros dele não necessariamente têm um final incrível e tudo mais. Assim, a gente gostou muito do final de Imagens Estranhas, né? Tudo se entrelaça lindamente. E sobre Casas Estranhas, a gente achou o final super mirabolante pro que estava sendo proposto naquele momento. E aí a gente deu 4 estrelas as duas. Mas em Casas Estranhas 2 eu acho que foi tudo muito condizente, assim. Lógico que a gente já tinha uma prévia, né, do livro anterior. Eu acho que o autor conseguiu trazer um novo mistério, um novo terror, sem tirar aquela vontade de ler, mesmo sendo sobre 11 plantas baixas. Em comparação ao primeiro livro, eu achei que o primeiro livro foi muito mais eletrizante, assim, então eu terminei em um dia só. E esse aqui eu queria ter terminado em um dia só que não deu tempo, mas eu achei que eu fui tendo um pouco mais de curiosidade ao longo da história, e não necessariamente no primeiro momento ali, mas mesmo assim, não tiro o mérito do livro e eu vou dar acho que 4 estrelas e meia. Eu gostei muito, muito mesmo. Minha próxima leitura também é um livro japonês, mas num gênero totalmente diferente. O primeiro foi
foi um terror japonês e dessa vez vai ser um healing fiction, que é leitura de cura. É a sequência também de um outro livro, então o primeiro se chama Meus Dias na Livraria Morisaki. Vai contar a história da Takako, que é uma garota que trabalha e tal, tá vivendo sua vida, quando seu namorado chega e fala que vai se casar com outra pessoa, que não é ela, e essa pessoa trabalha na mesma empresa que os dois trabalham. Então ela vai sair do emprego, ela vai terminar o namoro e vai na casa do tio dela. Vai ficar um tempo na livraria Morisaki, né, no andar de cima. Então aqui é o sebo e aqui é o quartinho que a Takako vai ficar. Só que ela é uma menina que nunca encostou num livro, basicamente. Então ela vai conhecer nesse primeiro volume o poder da literatura e o poder da cura, assim. Desse momento de luto da vida, não necessariamente de luto por alguém, né? Mas dessa vida que já estava meio pronta, né? Que ela estava namorando uma pessoa e tudo mais, tendo um emprego, nananã. E aí que a gente vai ter um pouco dessa mudança. E aí o próximo livro é Uma Noite na Livraria Morisaki, que também é belíssimo. E a gente vai terminar de acompanhar um pouco da história dela. E assim, eu gosto desse livro, tô gostando, né? Ele está sendo 3 estrelas por enquanto. Mas esse aqui foi 4 estrelas e meia. E eu acho que eu estava muito mais engajada nele. E apesar de ter pego a sequência numa esperança de gostar um pouco mais, né, do universo, eu tô gostando, mas não tá sendo incrível e maravilhoso. Apesar de que literatura de cura, né, o Healing Fiction, ele não tem grandes plots. Então, assim, você não vai esperar um super acontecimento. É basicamente o dia a dia dos personagens e que no fim vai ensinar algum tipo de lição, vai se aprofundar em algum tipo de tema e que no fundo, busca essa conexão com o leitor e tentar curar alguma coisa dentro dele, né? Então aqui a gente vê muito sobre esse poder da literatura e sobre relações familiares. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é um dos meus favoritos, que é A Lanterna das Memórias Perdidas, que trata-se sobre o poder das memórias e tudo mais. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E eu estou na página 126 de 205, eu acho. Então, assim, é um livro super curtinho e eu estou finalizando ele. E um dos momentos que eu consigo ler mais, assim, que eu consigo colocar a leitura no meu dia a dia, são basicamente 3 momentos. O primeiro é na hora do café da manhã. Já que eu tenho uma meta de ler 5 páginas todos os dias, eu acordo, tomo meu café e eu leio 5 páginas. Se eu tô com mais calma de manhã, eu acabo lendo mais. Mas se eu não tô com muita calma e eu preciso finalizar outras coisas, eu já vou direto pra minha 1 hora focada no TCC. Então eu também tenho essa meta no meu dia a dia, que é ter 1 hora de estudos para o TCC. E o segundo momento do dia é na hora do almoço. Então eu vou fazer isso agora, inclusive, são meio-dia já, então eu vou pegar o almoço e eu vou ler um pouquinho da minha leitura atual, que é Uma Noite na Livraria Morisaki. E o terceiro momento do dia, que eu tô um pouco mais calma para conseguir ler e tal, é de noite, ou antes de dormir, ou na hora da janta. Então, normalmente é na hora que eu vou dormir. E aí eu pego a minha luminária, que ela tem assim, né, branca, amarela, eu deixo no amarelo. E tem esse aqui que é misto. E aí eu coloco do lado da minha cama, assim, vou lendo, eu leio 1 ou 2 capítulos e logo pego no sono. Mas normalmente são esses 3 momentos no dia que eu fico mais tranquila, que eu consigo dar uma lida em algo. Agora me fala como é que eu vou pro estágio com essa cara de choro. Satoshi Yagisawa nasceu em Chiba, no Japão, em 1977 e vive em Tóquio. Meus Dias na Livraria Morisaki, seu romance de estreia, ganhou o prêmio de literatura Chiyoda. Além disso, se tornou um best-seller mundial, ganhou uma adaptação para filme e já foi publicado em mais de 20 países.
Uma Noite na Livraria Morisaki é a sequência de meus dias na Livraria Morisaki. E essa é a cara do digníssimo que me fez chorar pra caramba na hora do almoço e eu finalizei Uma Noite na Livraria Morisaki. E eu tinha falado que, ai, até agora tava 3 estrelas e tudo mais, né? Gente, eu acho que esse livro passou a ser 4 estrelas e meia em pouquíssimas páginas. Os dois livros, o primeiro e o segundo, eles têm 200 e poucas páginas, o outro tem menos de 200 páginas, e assim mesmo conseguiu trazer uma. Não é nem uma lição, eu acho que é uma experiência sobre a vida e a finitude dela. E eu acho que isso foi sensacional. Eu adorei. Eu vou ler uns trechos que eu gostei e é isso. Eu não vou contar o contexto nem nada, eu só vou ler os trechos porque daí seria spoiler, né? Então vamos lá. Obrigada por chorar por mim. Quando você estiver triste, não é para ficar se segurando. Chore à vontade. As lágrimas são por vocês, que terão que continuar a viver. Uma vida que ainda vai apresentar muitas situações tristes. A dor está em todo lugar. Portanto, não tente fugir da tristeza. Chore muito e siga em frente com ela. É disso que se trata a vida. Ô, Senhor! E o último está na última página do livro, que é só uma citação. Aqui é uma loja que vende livros. Um dos meus autores favoritos escreveu: os seres humanos esquecem de muitas coisas. Vivemos porque esquecemos. No entanto, nossos pensamentos e emoções permanecem conosco como as marcas desenhadas pelas ondas na areia. Espero sinceramente que seja isso mesmo. Essas palavras me enchem de esperança. Enfim, eu vou embora, gente. Tchau, beijo. Bom dia, gente. Se parece que eu acabei de acordar, é mentira, porque eu acordei faz meia hora. Mas eu já fiz café, já botei roupa pra lavar, e daí eu vim conversar com vocês porque daqui a pouco eu vou começar o meu sprint de TCC, então eu quero, tipo, separar as coisas pra conseguir focar direito. Ontem eu não consegui falar direito sobre Uma Noite na Livraria Morisaki, ainda por cima, depois do estágio, eu fiquei com dor de cabeça. Daí eu fiquei pensando que talvez pudesse ser de tanto chorar, mas talvez não também, então tudo bem. Eu gostei muito de Uma Noite na Livraria Morisaki e eu acho que ele vai ficar com 4 estrelas e meia também, que nem o primeiro livro, Meus Dias na Livraria Morisaki. Os dois livros, eles falam sobre pontos muito específicos da vida da Takako, né? E também da vida da Livraria Morisaki como um todo, já que todos os personagens estão envolvidos na mesma trama. E o ponto central da narrativa, principalmente de lugar, é a Livraria Morisaki e como esse lugar é um lugar que pertence a tanta gente e ao mesmo tempo ela, tipo, quem é dono da livraria é apenas o tio da Takako, sabe? Eu vou tentar fazer uma resenha mais pra frente certinha e aí eu vou colocar no caderno de leituras. Já tem algumas resenhas e a maioria delas tá em 2 páginas porque foram livros que eu gostei bastante. E teve uma que tá em uma página porque era a primeira e também porque eu não achei uau. E era um conto. Aí eu falei, ai, cabe tudo em uma página só, então vamos fazer aqui. Mas quando eu não gostar de um livro, ele vai ter, tipo, só, sei lá, meia página utilizada e vai ter só alguns escritos. Eu não sei se eu vou, tipo, fazer uma super colagem para um livro que eu não gostei, né? Esse aqui é o último que eu fiz, O Segredo da Empregada, mas eu não gostei da colagem, então não vou mostrar muito, mas eu gostei do livro. Então eu tenho que fazer a resenha de Haikyuu 6, que eu finalizei, que esse aqui é do Bokuto, eles estão no treinamento. Haikyuu 7 eu finalizei ontem, daí esse aqui é o Daichi, que é o capitão do time.
E eu vou pegar o próximo, eu acho que eu vou pegar o 8 pra ler. Essa semana vão ter 3 amistosos, então, tipo assim, eu tô empolgada. E aí eu vou ler porque me inspira bastante também. Mas, esses 3 são mangá. E aí, outro que eu tenho que colocar é Casas Estranhas 2, que eu gostei bastante. E Uma Noite na Livraria Morisaki, que eu também tenho que fazer a resenha. Mas dos mangás, eu sinceramente não sei se tipo eu faço alguma resenha, alguma coisa do tipo, porque na minha cabeça, não que não faça sentido, mas tipo, não tem muito o que falar, porque é realmente eu me divertindo, lendo e tudo mais. Inclusive, eu não contei, né, como é que é a história pra vocês. Mas pra quem não conhece Haikyuu, ele é muito famoso pelo anime também, mas ele tem originalmente no mangá. E as versões que estão vindo pro Brasil, elas estão vindo nesse tamanho jumbo, assim, que é a junção de duas edições do original. Então, tipo, esse aqui é o 7, então ele seria o 13 e o 14, assim por diante. Então ele juntou dois, né, no mesmo. E assim eu vou conseguir completar minha coleção chegando no 30 e alguma coisa. Porque daí ficaria tipo 60 e tal. Enfim, mas eu estou muito empolgada. Esses daqui eu ganhei de Natal. Pra quem não conhece a história de Haikyuu, conta com esse personagem principal, que é o Hinata, o Ruivinho. E ele tem 1,62 m, então ele não tem um biotipo pra vôlei, né? Pra ser um atacante, principalmente. Só que ele pula muito alto e ele é apaixonado por vôlei. E quando ele era criança, ele viu um ídolo na TV, né? Que se chama Pequeno Gigante. Ele era um cara baixo que conseguia explorar bloqueio e tudo mais, fazer muito ponto. E ele era destaque das partidas, assim. E aí ele estudava no Karasuno, que é onde ele vai estudar também. Então o Hinata começa a estudar no Karasuno, ele quer participar do clube do vôlei, né? Então quando o pessoal do terceirão se forma, eles basicamente se aposentam, digamos assim, então eles saem do time e tal. E aí o povo tem que recrutar os alunos que entraram, né? Então recruta lá o Hinata, o Kageyama, que é levantador, o Tsukishima, que é central, também tem um outro, o amigo do Tsukishima, que ele fica no banco, no caso, mas basicamente esses daqui são os titulares, né? Então, assim, o Hinata, ele quer muito ser um jogador muito bom, né, no ataque, ele quer fazer uma posição de ataque, e no final ele acaba sendo central, que é a posição que fica no meio do bloqueio, e normalmente são as pessoas mais altas, mas é porque um dos fundamentos primordiais é tipo o bloqueio, já que participa de todas as jogadas. E aí, por conta do ótimo levantamento, das ótimas habilidades do Kageyama, né, que ele é a pessoa que tipo distribui as bolas, o Hinata consegue atacar, mesmo não tendo um tempo de bola muito bom, né? Porque na hora que ele sobe, a primeira vez que ele acha que ele vai bater, ele, tipo, ele erra muito. Mas aí o Kageyama coloca a bola certinho. E daí a gente vai acompanhando essa evolução, tanto do Hinata, principalmente, né? Mas do time como um todo, porque esse mangá, ele explora vários núcleos, assim, do time. E eu acho isso muito legal. E o mais legal, assim, é que, tipo, o Daichi, o Azumami, que são os mais velhos, eles estão no terceirão. O Daichi é o capitão, a Azumami é o ace, que é a pessoa que mais pontua no jogo. Depois nós temos o Tanaka, e junto com o Nishinoya, eles são do segundo ano. O Nishinoya é líbero. Ele tem 1,59 m, eu sei disso porque eu tenho 1,55 m, daí eu decorei. E o Tanaka, ele então, na hora que eu fui fazer a colinha, né, que eu fui olhar, tava escrito que esses 3 são ponteiros. Só que como eles estão toda hora no jogo, não tem como os 3 serem ponteiros e no jogo estarem fazendo essa mesma função. Então, o que eu acho, vendo o mapa da quadra, é que o Tanaka e o Azumami, eles são ponteiros e o Daichi, ele é oposto. Mas na minha cabeça, desde o início, quem era oposto era o Tanaka e os dois aqui, eles eram pontas. E o que que diferencia, né? Basicamente, assim, gente, eu não sou especialista em vôlei, mas eu estou jogando faz 2 anos, então eu acho que eu aprendi alguma coisa. Os ponteiros, eles participam de basicamente tudo, digamos. Então eles têm que ser bom na defesa, bom no ataque, bom em N coisas, assim. E aí, normalmente são os jogadores que têm mais constância em todos os fundamentos, já que eles vão ter que fazer todos os fundamentos.
E os opostos, eles normalmente recebem as bolas de levantamento mais feias, assim, digamos. Que é tipo, se vira, entendeu? Porque eles são mais especializados no ataque e na hora dos saques, né, eles não fazem passe, eles ficam escondidos atrás dos ponteiros e do líbero. Então, basicamente, é isso. A gente está acompanhando eles evoluindo como time e tal. Eles participam de classificatórias para conseguirem ficar entre os top times do Japão. E agora eles estão participando de um campeonato. Então, até aqui eles estão no treinamento. Aí aqui a gente começa o campeonato em si. E eu achei muito legal, porque esse é o Samamura. Ah, eu tenho um top de personagens, né? Eu não falei. Mas os personagens principais do time, eu gosto muito, muito, muito do Nishinoya. Ele é o primeiro lugar, sempre, porque eu me inspirei muito nele quando eu comecei a jogar. E também ele tem uma personalidade muito boa, ele é muito engraçado e tal. Depois nós temos o Daichi, que ele é o capitão. Ele é, tipo, o meu top 2 no caso. Eu adoro ele, assim, maravilhoso. Traz a base pro time, conversa com todo mundo e tal, traz a segurança. Eu adoro ele. E por último, mais ou menos importante, né, em top 3, está o Hinata e o Sugawara. O Sugawara, ele é o levantador reserva. Só que eu não cheguei ainda na parte que ele tem um destaque, digamos assim. Mas eu adoro ele. Ele, tipo assim, o temperamento dele é muito bom também, porque ele é super calminho, assim. Acho muito legal. Enfim, daí esses são os meus top 3, no caso o 4, né, porque eu dei uma roubada. E o Kageyama está subindo nas pesquisas, né, que é o levantador, porque no começo ele é muito chato. Ele é muito chato. Enfim. Aí eu gostei bastante que nesse livro aqui, né, no 7, a gente tem um pouco mais do Enoshita, que é um jogador que eu gosto muito dele. Só que ele sempre tá no banco, porque, né, esses são os principais, digamos assim. E aí o Enoshita ele aparece, ele participa do jogo e tal, e é muito legal ver o desenvolvimento dele dentro de quadra. E o que eu acho mais legal de toda vez que eu leio Haikyuu, né, é que eles conseguiram pegar a essência do jogo de vôlei e conseguiram colocar inseguranças, habilidades, personalidades dos jogadores dentro do mangá, entendeu? Então, assim, é muito interessante ver como que eles reagem quando acontece uma coisa meio triste com alguém do time, que eu não vou falar o que que é. E nem vou falar quem que é, né? Porque senão é muito spoiler. Mas é tipo um plot que faz todo mundo ficar tipo, meu Deus, e agora sem ele, o que que a gente vai fazer e tal. E aí a forma como todos eles se adaptam e conseguem também trazer pro jogo essa força de tipo, vamos ganhar pra pessoa voltar pro outro jogo e tal. Enfim. E eu acho isso muito legal porque já aconteceu, né, no time, que uma vez uma amiga minha machucou. E aí a gente ficou tipo, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer e tal, sem ela? E no final a gente tava assim, gente, vamos focar, vamos fazer isso pra Lara voltar. E aí a gente joga e tal. E agora ela está se recuperando. Ela voltou pros treinos, né? Teve que fazer cirurgia e tal. Mas está se recuperando, o que já é muito bom. Mas, assim, é muito interessante ver essa troca, assim, porque é muito real, assim, as coisas que acontecem. E também, o que eu acho muito, muito interessante, que é uma coisa que eu sempre me surpreendo, é a forma como, beleza, você tá vendo aqui as imagens, mas você consegue acompanhar certinho a bola, onde que tá indo e tal, e você fica com aquela euforia de saber se o ponto foi de quem, se a bola caiu ou não e tal. Então, assim, é muito, muito legal. E sim, eu conto como um livro. E na hora de colocar o dinheiro na caixinha, né? Porque eu tô fazendo uma caixinha só com dinheiro de livro. Que eu tô, tipo assim, a cada livro que eu leio, físico dá R$ 10, os livros contos e também mangá dá R$ 8. E audiobook acho que era R$ 5. E livros emprestados também é R$ 8, porque teoricamente eles não são meus. Enfim, daí agora eu vou calcular o dinheiro aqui que eu consegui lendo esse tanto de livro esses dias. Então, eu vou abrir aqui. E na verdade, eu estou em dívida. Eu estou devendo R$ 101, porque eu comprei um caderno da Moisés. E basicamente o dinheiro que eu tô usando na caixinha, que eu tô botando na caixinha, é um dinheiro que eu vou poder gastar com, tipo, materiais e tal. Menos com livro, porque eu tô sem comprar livros esse ano. Mas eu já estou devendo R$ 101, né? Enfim.
Depois de Haikyuu 6, eu li Casas Estranhas. Mas, como foi um livro emprestado, é R$ 8. Depois eu li Uma Noite e é R$ 10. Aí eu li Haikyuu, opa, 7. Que aqui eu contei como R$ 10, na verdade. Então, R$ 10. 28. Então, eu estou com mais 28. Então, eu estou com menos 73. Ainda estou devendo, mas aí eu vou continuar lendo e aí eu quito a dívida. Mas tá muito legal fazer essa caixinha assim de dinheiros. Comecei 24 a 20. Ah, mas aí ou vai ser o Oikal ou vai ser o outro, né? Boa, moleque. Ih, tá. Que isso? Arrasou. Me deixe lidar com isso de frente. Sim, senhor. Ah, levantou longe. Que loucura! Os caras gigantes. Mas quem ganhou primeiro? Eu adoro ele. Vamos, meu filho. E o Iwaizumi mandou bem no vão do bloqueio. Apesar do bloqueio ser super alto. Eu adoro eles. Eles são do colégio rival lá. Consegui uma promoção na Americanas por 2 desse por R$ 20, acho. Então, tipo, R$ 10 esse pacote. Vivos. Ó o que eu quero fazer no futuro, ó. Ó o levantamento do Nibali. Divino. Daí vira a página. Bam, bola no chão. Arrasou. Essa é a minha cara quando eu faço uma coisa boa. Gente, me fala como não se diverte, assim, sabe? Porque, tipo, ó, eles estão lá e vendo que tem 2 meninas do time do Karasuno e ele acha essa menina bonitinha. Aí ele vai tentar chamar a atenção dela, tipo, com licença, poderia pegar essa bola pra mim? Aí uma outra dupla vai lá e espirra a bola. Aí, cuidado. Virou. A Áurea. Daí, beleza. Aí o Tanaka vai lá, pega aí. E devolve a bola pra ele. Gente, é muito bom. Eu não sei como é que as pessoas não se divertem. Enfim, aí continua. Hello, eu sei como termina Haikyuu, na verdade não, porque eu não vi o filme. Mas basicamente eu finalizei o livro 8 e eles terminam num ponto super importante que eu me lembro do desfecho da história, só que eu não me lembro muito bem como vão ser os acontecimentos daqui. Então eu pensei em rever todo o anime desde o início e aí eu aproveito e vejo o filme, que foi a única coisa que eu não vi ainda de Haikyuu. E eu gostei bastante deste aqui, especificamente por conta de que a gente tem o protagonismo um pouquinho do Yamaguchi, que ele é um personagem que fica no banco, né? Ele é o melhor amigo do Tsukishima, né? Os dois entram junto, eu falei no começo desse vlog. E aí, basicamente, ele se aperfeiçoa em um fundamento para entrar no jogo em um momento estratégico, que seria na hora do saque, quando precisa de um saque um pouco melhor
no momento da partida. Eu achei muito legal também que o Sugawara aparece mais, e ele é um dos meus personagens favoritos. E ele é o levantador reserva, mas ele começa também a treinar outros fundamentos dele para que seja uma pessoa estratégica na hora de trocar, na hora do jogo. Eu acho isso muito interessante porque realmente acontece na vida real e eu fiquei muito feliz com um pouco mais desse aprofundamento em outros membros do time. E aí, como próxima leitura, eu pensei em pegar também um livro que fosse ou japonês ou asiático, por conta de que todos os livros dessa semana foram todos, tipo, nessa mesma nacionalidade, né? Então a gente teve o Keto com Casas Estranhas 2, depois a gente teve o Satoshi Yagisawa com Uma Noite na Livraria Morisaki, e aí o Haruichi Furudate, que é o de Haikyuu. Fui dar uma olhada na minha estante, e aí temos algumas opções, duas obras coreanas, Bem-vindos à Livraria Ryunandong e também Amêndoas, e aí eu trouxe livros de autoria asiática ou pessoas que têm ascendência, então chinesa, nós temos Prazeres Violentos da Chloe Gong, também nós temos Um Amor Lindo Demais, que tá entre os livros que estão aqui, e também Impostora da Arf Kwang, que é um dos livros que tá aqui no meio. Na teoria é para eu ler este livro aqui da Abby Jimenez, né, já que ele é o próximo livro, né, que eu sorteei, mas eu acho que eu posso dar uma roubada e pegar um desses aqui só porque faz parte também do vídeo, não é mesmo? E aí nós temos de autoria japonesa Nihon Jin, do Oscar Nakasato, que ele é um autor brasileiro, com ascendência japonesa, e também esse aqui, Os Mitos Japoneses, um guia para deuses, heróis e espíritos. Aqui também eu tenho mangá de Skippenlofer, e aí talvez eu possa pegar eles também. E aí eu volto amanhã com a minha escolha, caso eu leia nesses próximos dias. É isso. Eu mesma criei as regras do desafio sobre os livros que eu ia sortear e tal. E uma das regras é que em uma determinada escolha eu poderia escolher à mão qual livro que eu poderia pegar. E como eu li já Haikyuu 6, 7, 8 e Uma Noite na Livraria Morisaki, que são livros que estavam na minha estante, eu posso selecionar um usando a minha regra exceção. Então, eu peguei aqui este que pelo tato parece que tem dois livros, que é o livro 6, e a gente vai abrir, tá certo? Que fofo, eu não lembrava que ele era pititico. Mas então nós temos Skippenlofer 1 e Skippenlofer 2, que provavelmente eu vou terminar essa semana. E aí na próxima semana eu posso ler Para Sempre Seu, que é o livro que eu deveria estar lendo. Mas é só porque eu gostei bastante dessa coincidência e aí eu quero continuar nessa temática. Então vamos começar abrindo Skippenlofer 1. Também é uma série anime que eu já assisti. Ele só tem, acho que a primeira temporada, e eu gostei bastante, eles são muito fofos. É bem lentinho, assim, mas eu gostei que eles, tipo, estão virando amigos antes de nascer alguma coisa romântica entre eles. Skippenlofer é uma comédia romântica acolhedora e divertida sobre um grupo de amigos vivendo o auge da adolescência. Mitsumi Iwakura deixa a sua cidade pequena natal para estudar em Tóquio. Meio desligada, mas dona de uma energia contagiante e cheia de sonhos, ela fará novas amizades que irão mudar a sua vida. Ela é muito fofa e super desastrada, mas enérgica também. Adoro demais. Que fofinho! Veio um marcador! Que gracinha, gente, olha isso. Muito fofo. Daí nós temos página inicial, um índice e olha que bonitinho o traço. É muito fofo. Enfim, então essa vai ser minha próxima leitura. E de quebra também tenho dois aqui, porque eu achei eles curtos, aí eu decidi colocar eles juntos embrulhados.
Estou me sentindo muito leitora. Basicamente, eu comecei Skip and Loafer ontem de noite, daí fui dormir meio tarde, e agora já é tarde da manhã também, já é 11 horas da manhã de uma quarta-feira, e hoje de noite eu vou ter amistoso de vôlei, estou muito empolgada. E eu queria retomar um pouco uma reflexão sobre Haikyuu, que eu falei que é muito divertido, que eu gostei bastante e tudo mais, mas eu já li os primeiros mangás, né? E eu também já vi o anime, então eu sei muita coisa do que acontece. E eu estou inserida no mundo do vôlei e fico super empolgada, né? Tipo, com o mundo dos esportes, etc. E a minha amiga, ela é meio que o oposto, assim. Ela já leu vários outros mangás. Ela gosta bastante de mangá de romance pra ler, mas de ação ela prefere ver os animes. E ela não é muito do mundo dos esportes. Só que aí é engraçado porque ela falou pra mim ontem que ela não. Não é que ela não gostou de Haikyuu, mas ela não conseguiu engatar na história e até hoje ela não continuou vendo. E eu fiquei assim, como é que é possível alguém não se divertir com esse anime, com esse mangá, sei lá. E daí ela falou que talvez seja por causa da falta de imersão que ela tem, tipo, de pontos de referência da trama, né? Porque em algumas cenas de continuidade, assim, você precisa ter um pouco de imaginação, digamos assim. E aí, nesse momento, ela falou que talvez ela não tenha isso por conta das referências que ela não tem do vôlei. E também ela falou que, tipo, tem que passar por aquele arco dos meninos brigando e tal. E realmente, tipo assim, no primeiro momento, o Kageyama e o Hinata, eles vivem de picuinha um com o outro. O Kageyama é super chato, porque ele é meio prepotente, assim, mas é que ele é conhecido como rei da quadra e tudo mais. E aí ele tem um. Ele é prodígio, né? Tipo, ele consegue fazer os fundamentos com muita maestria. E ele fica exigindo dos outros a mesma coisa, só que ele não tem esse toque, assim, sabe? Tipo, ele só fica brigando e tudo mais. E ele não consegue ver que as pessoas não estão conseguindo acompanhar ele ou que ficam indignadas com algum tipo de comportamento que ele tem. E ele vai evoluindo, assim, porque o Hinata é meio doidão e ele entra na onda do Tobio, né, que é o Kageyama. E é tipo, ei, vamos lá, vou extrair o máximo de você, bora, bora. Então, assim, é muito engraçado ver esses dois pontos, né, porque eu recomendei super e falei, nossa, todo mundo vai amar e tal, mas talvez você não goste, mas eu não quero que você diga se você não gostar, né. Então, vamos falar sobre Skip and Loafer. Aqui nós conhecemos a Mitsumi Iwakura, que ela vem de uma cidade muito pequenininha para estudar o ensino médio no Japão. E daí eu achei muito legal que eu consegui me identificar em algumas partes, apesar dos contextos serem diferentes. Mas eu também saí de uma cidade pequena para uma cidade grande, para fazer faculdade e tudo mais. E aí é muito legal que ela tem todos alguns costumes meio caipiras, assim, digamos. E também ela é genuína, né? Na hora que ela vai e entra na escola, que vai conversar com os colegas e tudo mais, ela tenta, tipo, se enturmar de uma maneira que ela não deixa de ser ela mesma, sabe? A essência dela tá ali. E eu achei isso muito legal. Ela conhece o Shima no primeiro dia de aula e basicamente é de uma forma muito engraçada, porque ela, né, tá toda animada e tudo mais no primeiro dia, mas ela se perde nos metrôs e o Shima tá super atrasado pra aula e vê uma garota isolada num canto, assim, surtando. E aí ele vai perguntar se tá tudo bem. Então ele chega assim, todo fofo, tá tudo bem. E aí esse foi o momento que no anime eu comecei a dar muita risada. Foi, eu acho que o que me conquistou. Mas olha a cara que ela é muito bom. Ela faz uma cara, tipo, tenebrosa. E aí eu achei muito engraçado, né? Enfim. Ele conversa com ela, tudo mais, eles chegam na escola bem e depois de um tempo eles percebem que eles estão na mesma sala e que eles podem se tornar amigos. E o Shima, ele é muito simpático com todo mundo, né? Até tem uma menina que eu acho que ela, lógico, né? 15 anos, ciúmes, inveja, quer muito ser amiga do Shima porque ele é bonito e simpático, etc e tal. E aí ela fala pra Iwakura, tipo, olha, ele é só legal com todo mundo, então não leva isso pro pessoal, tipo. Mas depois de um tempo, a Iwakura, ela percebe que ele realmente é genuíno com ela e que a amizade deles é verdadeira, assim, no sentido de que ele não tá fazendo aquilo porque ele quer ser simpático com todo mundo, ele realmente quer ser amigo dela. E eu achei isso muito legal da parte do Shima, tipo, de ter dado um chega pra lá na menina, tipo assim, baixa a bola, espera um... Você não tá se esforçando demais? Tipo, calma, não precisa de tanto esforço, né? Seja você mesmo e vai dar tudo certo.
E eu sei que no final, tipo, as coisas melhoram, a menina passa a ser uma pessoa legal, mas isso me irritou no começo e eu tenho uma aversão a ela desde então. Mas é isso, gente. Eu gosto bastante que ela é super alta astral, ela também é bem desastrada. É, mas é bem legal ver, tipo, tantos personagens juntos, sabe? Porque, tipo, ela é a nerdzona meio desastrada, ele é o cara bonito da sala, simpático com todo mundo. Essa menina é super linda, maravilhosa, a loira aqui, né? E essa aqui é a nerdzona e tal, e é legal ver que não tem é, como se diz, uma junção de grupinhos ali meio isolados, porque na vida real não é tão assim, sabe? Tipo, ai, você é nerd e ficam só com os nerds. Lógico que tinha outras coisas no meu ensino médio, assim, de outros grupos, mas não era desse jeito tão, ai, os populares e os populares, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, não tinha um rótulo muito específico, sabe? Eram só pessoas que se aproximaram e tudo mais e acabaram virando grupos no meio da turma. E, enfim. Ahn, Depois, eu quero muito ler Skip Loafer 2, mas eu acho que eu vou dar uma parada nos mangás, porque eu tô gostando, mas eu vou alternar com algum livro que eu tenho por aqui. E aí eu quero seguir na temática, então eu ainda estou decidindo qual que eu vou pegar. Mas é isso. Eu queria muito pegar a Impostora, só que ele tá, tipo, escondido, então ele tá nos livros embalados. Então eu acho que seria meio que roubar se eu pegasse de novo, né? Já que eu queria as próprias regras. E aí, vamos seguir, né, gente? É só o segundo livro do desafio e eu já tô querendo roubar. Gente, chegou a caixinha da Moody na hora certa. Eu mostrei pra vocês, né? Chegaram esses dois livros. E eu queria um livro pra acompanhar o Skip Loafer 2, né? Gente, este aqui, eu achei que era sul-coreano, né? Mas aí, quando eu fui ler aqui a biografia, a Kylie, ela é filha de mãe japonesa e pai norte-americano, então ela tem ascendência japonesa. E aí eu vou ler esse aqui, chegou na hora certinha, gente, eu nem tô acreditando. Esse outro, ele é um livro da Jennifer Niven, que é a mesma autora de Por Lugares Incríveis. E aqui atrás tem um blur que fala, né, quando tem, tipo, algum nome, recomendação de outro autor, e é da Lockhart, que é a autora de Mentirosos. E aí é isso. Este outro aqui eu vou começar a ler e depois eu conto um pouco mais da sinopse para vocês. Mas basicamente aqui tá escrito: ela nasceu para consertar o tempo, mas quem vai consertar é seu coração? Então tem, acho que um pouco de fantasia e tem também um romance, né? Que é com este mocinho aqui. E aí é isso, gente. Eu estou muito feliz e estou doida para começar esse. Mas hoje é quarta-feira e eu estou indo pro meu amistoso agora.
Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira e agora eu vou começar a ver Haikyuu e fazer journal. Mas antes disso, eu terminei de ler o segundo capítulo de Eu Te Encontrarei Onde a Linha do Tempo Termina. O primeiro capítulo eu li ontem e agora eu sinto que eu consigo falar para vocês um pouco sobre a sinopse do livro. Basicamente, este aqui estará juntando três elementos que eu gosto muito na literatura e gosto muito, tipo, no geral, que seria a linha do tempo e viagem no tempo, agente secreto, organizações secretas e romance. Então a gente tem aqui a Mina Young, que ela é uma garota de 18 anos, que ela é uma agente de uma organização que trabalha com o tempo. Então, há muito tempo atrás, descendentes de magias japonesas, coreanas, etc., acabaram disseminando a magia no mundo. As pessoas que tiveram acesso a ela viajaram no tempo e fizeram tudo o que bem entendessem, o que gerou consequências catastróficas, e a linha do tempo nunca mais foi a mesma, e basicamente essa organização surgiu para recomeçar tudo e tentar consertar as coisas certinho. E fazer com que a linha do tempo perdure, no caso. E basicamente, a mina, ela tá num posto meio baixo, assim. E ela quer subir para um posto mais alto, porque assim ela vai conseguir acessar um arquivo e descobrir a verdade sobre alguma coisa que nós não sabemos. Então, basicamente, ela vai fazer várias missões ao longo do tempo, e a missão principal dela nessa vida agora é conseguir beijar um cara lá e vai valer 100 pontos. Só que ela também, tipo, com 100 pontos, ela não vai conseguir chegar no número que ela precisa, então ela vai fazendo outros tipos de missões. E a missão que ela faz no segundo capítulo, por exemplo, que é o que eu vou dar spoiler para vocês conseguirem entender mais ou menos como as coisas funcionam, é de um parque que há muito tempo atrás, 2011, sofreu um acidente e daí o parque ficou fechado desde então. Só que algum desgarrado, que é uma pessoa que tem acesso à magia de viagem no tempo, mas que não faz parte da organização e que a organização tenta capturar essas pessoas, né? Porque elas viajam no tempo sem consequência, né? Tipo assim, não pensam direito nas consequências. Basicamente, essa pessoa foi lá e conseguiu reverter a situação do acidente, e aí o parque do nada tá em funcionamento e tal. E isso vai gerar alguma coisa mais pra frente, que pode ser uma coisa catastrófica, etc. Então a mina vai junto com a chefe dela, porque ela não pode viajar no tempo sozinha. Ela vai junto com a chefe dela pro parque no passado, então elas estão lá em 2011 de novo. E aí ela se infiltra lá, tem uma determinada ação que faz com que de novo aconteça aquele acidente e tal. E aí no futuro o parque está abandonado, fechado. Foi fechado em 2011 e até 2000 e tarará, que é 2025 no caso, que é o presente. E eu achei isso muito interessante porque misturou a mitologia da Mina, que ela é descendente de um dragão japonês, e a magia que a chefe dela usa pra viajar no tempo e tudo mais é de um dragão coreano, pelo que eu me lembre, né? É isso. E isso eu achei muito interessante, porque misturou mitologias asiáticas, o que eu achei bem legal, já que a autora, ela é filha de mãe japonesa, pai estadunidense, e tá escrito que ela já viveu em vários lugares, então essa influência multicultural tá muito presente na escrita dela. Eu achei isso muito interessante. E se eu gostar desse livro, eu já vou querer ler outros dela, mas achei bem interessante mesmo. Agora, no segundo capítulo, aparece, eu acho que é o par romântico dela, porque ela olha pro beco assim e tem um moço com uma magia que é dos coreanos lá. E ela olha e ele, tipo, dá um sorrisinho e fala o nome dela. Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa de como ele me conhece, tem essa questão de que ele é um desgarrado, né? Porque ele não tá dentro da regulamentação ali. Talvez a gente tenha uma relação acerca da organização, né? Se realmente é uma organização boa ou não. A gente também tem uma coisa sobre o passado da mina que a gente não tem a menor ideia, porque ela fala muito sobre uma organização que traiu alguma coisa, ou tipo, sobre o arquivo que ela quer muito saber a verdade. Então tem essa parte do suspense dessas missões, que é uma parte mais aventura, e também tem o romance, e eu estou ansiosa para continuar. É isso. Bom dia, gente. Estou aqui com uma cuca de matcha com amora, se não me engane. E daí esse potinho foi eu que fiz. Mas estou com um livro por aqui para falar que eu não li nada. Acontece que esse final de semana eu tive
que ia ajudar na organização de um evento, e daí eu ajudei na organização do evento no sábado, e no domingo a gente tava lá no evento, ajudando o pessoal e tudo mais, e, tipo, participando, lógico. Mas basicamente é isso, assim, esse vlog ele serviu pra mostrar um pouco pra vocês um pouco da minha rotina, que é uma rotina bem corrida, por sinal, mas que no meio de semana eu consigo ter um pouco mais de calma no dia a dia, de seguir essa rotina que eu tenho e também de ter vários bloquinhos pequenos que eu consigo ler, sabe? E aí eu aproveito esse tempo pra ler. Lógico, eu também fico no celular, assisto série, etc. Mas eu tento pelo menos ler 5 páginas todos os dias. E ontem e antes de ontem não deu tempo, tipo assim, não consegui nem ficar em casa direito, então nem encostei no livro nenhum. E é por isso que eu estou com o livro inteiro aqui pra continuar daqui pra frente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.